Olá a todos, irei mostrar para vocês esta edição em DVD da novela Selva de Pedra, lançada pela Globo Marcas em 2013. Para quem não conhece, Selva de Pedra é uma telenovela escrita por Janete Claire e que foi produzida e exibida pela TV Globo entre 10 de abril de 1972 e 20 de janeiro de 1973, em 243 capítulos. Selva de Pedra foi a última das 8 novelas que Janete Claire escreveu sucessivamente para a faixa das 8 horas da noite na Globo, entre 1967 e 1972. Elas foram Anastácia, a Mulher Sem Destino, Sangue e Areia, Passo dos Ventos, Rosa Rebelde, Véu de Noiva, Irmãos Coragem e O Homem que Deve Morrer. Ela também foi a primeira novela da faixa das 8 horas da noite da TV Globo a ter seu álbum de trilha sonora dividido em dois, trilha sonora nacional e trilha sonora internacional. Este segundo foi um grande sucesso de vendas, em especial graças à canção Rock and Roll Lullaby de B.J. Thomas, que era o tema romântico do casal protagonista da novela, Francis Coco, interpretando o Cristiano, e a Regina Duarte, interpretando a Simone. A canção se tornou muito popular aqui no Brasil, graças à novela, e talvez a canção seja muito mais conhecida aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos. E apesar da música ter sido usada como tema romântico na novela, a música na verdade narra a saga de uma jovem mãe criando sozinha seu filho recém-nascido em meio às dificuldades que cercam a vida de ambos. Selva de Pedra foi uma das novelas que mais sofreram com as ações da censura, já que eram os anos do regime militar, 72. Pois, no decorrer da história da novela, a Simone, que é a personagem da Regina Duarte, ela sofre um acidente de carro, o carro capota, explode e ela é dada como morta, deixando o seu marido, o Cristiano, vivido pelo Francis Coco, em completo estado de choque. Ele então acaba ficando noivo da rica Fernanda, que é a personagem da Dina Sfat, que é uma mulher, como já disse, uma mulher rica. Mas acabou que a censura vetou o casamento de Cristiano e Fernanda, como estava previsto na sinopse, pois Simone estava viva, ela conseguiu sobreviver ao acidente, porém era algo que apenas o público e pouquíssimos personagens na narrativa sabiam. O Cristiano e a maioria dos personagens achavam que Simone estava morta. Simone acaba sobrevivendo e passa um tempo fora do país sobre outra identidade, a de Rosana Reis, sua irmã que faleceu quando era criança. E como Simone estava viva, a censura viu o casamento de Cristiano e Fernanda como bigamia e vetou. Nisso, Janete Claire se viu forçada a reescrever cerca de 20 capítulos e várias sequências tiveram que ser refilmadas, a começar pelo casamento de Fernanda e Cristiano. Nisso, Cristiano acaba não comparecendo ao casamento devido a uma crise de consciência a caminho da igreja e larga Fernanda no altar. A noiva, então, traumatizada e humilhada, acaba, a partir desse momento, se tornando a grande vilã da narrativa. Janete Claire acabou se vingando da censura alguns anos depois, em 78, na novela O Astro, que novamente trouxe Francis Coco e Dina Sfat como casal principal. Porém, na narrativa, foi a personagem da Dina Sfat, a Amanda, que abandonou o personagem do Francis Coco, o Herculano, no casamento em si. Ela não comparece ao casamento, após descobrir uma das falcatruas que o noivo causou. A novela Selva de Pedra foi um enorme sucesso de audiência, tanto que é a única novela a atingir a média de 100 pontos de audiência no Rio de Janeiro e em São Paulo, no capítulo 152, quando Simone é desmascarada.
todas as TVs do Rio de Janeiro e de São Paulo que estavam ligadas naquela noite que foi exibida o capítulo 152, estavam sintonizadas na TV Globo, acompanhando as emoções da telenovela. Um feito que jamais acontecerá novamente. Selva de Pedra, além desse sucesso, também a grande repercussão se deu no nascimento, nesse ano de 1972, várias crianças que nasceram aqui no Brasil, meninas, foram batizadas de Simone em homenagem à protagonista da novela. Selva de Pedra foi reprisada pouco mais de 2 anos após o seu término, entre agosto e novembro de 1975, num compacto de 76 capítulos, na faixa das 8 horas da noite, como um tapa-buracos após a novela que estrearia no horário Roque Santeiro, de Dias Gomes, marido da Jeanette Claire, ter sido censurada no dia em que a novela iria estrear, na segunda-feira. E mesmo tendo sido uma novela tão recente, reprisada, a reprise foi novamente um grande sucesso. E enquanto a novela estava sendo reprisada, a Jeanette Claire foi chamada para escrever a novela substituta, que acabou se tornando um de seus maiores sucessos, Pecado Capital, novamente estrelada por Francisco Cuoco. Algo que eu esqueci de mencionar no vídeo de Irmãos Coragem, sobre a questão da íntegra original dessa novela, de Irmãos Coragem e de Selva de Pedra, que a íntegra das duas novelas se perdeu devido a 2 fatores. 2 incêndios que houve na emissora, nos arquivos da TV Globo nos anos 70, e ao reaproveitamento de fitas, uma prática comum na época para economizar custos. Nisso, vários programas da TV Globo dos anos 60 e antes de 1975 foram completamente perdidos, entre eles quase todas as novelas que eu mencionei da Jeanette Claire no começo do vídeo, e as íntegras de Irmãos Coragem e Selva de Pedra. Graças às reprises em compactos, felizmente nós ainda temos acesso a essas telenovelas hoje em dia, que foram lançadas em DVD posteriormente. E Selva de Pedra também ganhou um remake em 1986, ironicamente substituindo Roque Santeiro na faixa das 8, que finalmente foi ao ar em 1985. Esse remake foi estrelado por Tony Ramos, Fernanda Torres e Cristiane Torlone nos papéis principais. Agora vamos mostrar com detalhes essa belíssima edição em DVD da telenovela, que foi lançada em 2013. Aqui, uma novela de Jeanette Claire. O nome, escrito nessa fonte mais robusta, com um leão, com a estátua de um leão, que quem já viu a abertura da novela entende essa metáfora muito bacana. Temos aqui os 3 atores principais: Francisco Cuoco, que interpreta o Cristiano, a Regina Duarte, que interpreta a Simone ou Rosana Reis, e a Jean Sfat, que interpreta a Fernanda. Edição com 6 discos, direção de Walter Avancini e Daniel Filho. Aqui na lateral nós temos aqui novamente a imagem do leão, duração aproximada 21 horas e 45 minutos, Selva de Pedra, a logo da Globo Marcas e da Som Livre, e do outro lado a mesma coisa, aqui em cima é escrito Selva de Pedra, e aqui atrás nós temos a sinopse da novela, o elenco, que como vocês podem ver é uma seleção de grandes nomes das artes brasileiras, TV, cinema, teatro. Além de Francisco Cuoco e Regina Duarte, temos Gilberto Martinho, Arlete Salles, Carlos Eduardo Dolabella, Mário Lago, Emiliano Queiroz, Carlos Vereza, Neuza Amaral, Dorinha Duval, Ana Ariel, Heloísa Helena, Sônia Braga, Glória Pires. Em sua primeira novela, ela tinha apenas 8 anos na época, aqui creditada como Glória Maria, Dina Sfat. Além deles, no elenco também temos Léa Garcia, Ida Gomes, Maria Cláudia, Rogério Frois, Ângela Leal, Hildegard Angel, João Paulo Adur. Como vocês podem perceber, acho que a galera mais noveleira percebeu,
Grande parte desse elenco, em seguida, depois que acabou a novela, foi pro elenco de O Bem Amado, novela das 10 do Dias Gomes, a primeira novela colorida do Brasil. Edição especial, adaptada para o formato DVD, ou seja, foi feito tipo um compacto de 76 capítulos. Cada disco tem mais ou menos 3, 4 horas. Mas dá para entender muito bem a história. Tirando aqui da luva, temos aqui os discos, aqui fora com a mesma arte da luva. Aqui abrindo aqui a edição, temos aqui essa arte exterior. E os discos, cada disco vem em uma bandeja e cada disco vem uma arte diferente, diferentemente da edição de Irmãos Coragem. Disco 1 com Francisco Oco, Cristiano. Disco 2 com a Regina Duarte, a Simone ou Rosana Reis. Disco 3 com a Dina Sfati, a Fernanda. Disco 4, o Carlos Vereza, o Miro. Disco 5, Arlete Salles, que interpreta a Laura. Arlete Salles, que hoje em dia está na atual novela das 9, Três Graças, dando um show de atuação como a Dona Josefa. E o disco 6, com o Carlos Eduardo Dolabella, que interpreta o Caio. Uma edição muito bonita, muito caprichada, dos tempos que a Globo ainda lançava essas novelas em DVD. Então, o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar e me ouvir contando curiosidades sobre esta marcante telenovela, um dos maiores sucessos da teledramaturgia nacional. Se gostaram do vídeo, deixem um joinha, não deixem de comentar. E foi isso. Até a próxima, gente. E valeu!